Olá, pessoal. Eu sou o professor Salvador, do Colégio Isaac Newton, de Cuiabá. Hoje nós vamos entrar na nossa primeira aula dessa temporada. Então, nessa primeira aula, nós vamos resolver uma lista de exercícios que nós entregamos para os nossos alunos do terceiro ano e pré-vestibular na semana passada. Ok? Então, vamos começar a nossa lista de exercício. Então, vejam só. Este exercício aqui. Primeiro, o gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo durante um ciclo completo de braçadas em uma prova disputada no estilo nado de peito em uma piscina. Gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Então, nesse gráfico aqui, mostro o ciclo de uma braçada. Considerando que em um trecho de comprimento 36 metros, o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e manteve o ritmo de seu nado constante, o número de braçadas completas dadas por ele foi em torno de. Então, você veja bem, isso aqui aconteceu uma braçada completa, um ciclo de uma braçada em 1 segundo. Este gráfico é de velocidade por tempo. E nós já vimos, ou nós sabemos que nos gráficos de velocidade por tempo, a área nos dá o ΔS. Então, vejamos. Vamos ver a nossa solução. Olha aí. Vejam bem. Aproximando as linhas do gráfico como retas, podemos calcular o deslocamento do nadador em 1 segundo, área sobre o gráfico. Como nós falamos, o gráfico é de velocidade por tempo. Então, ali nesse gráfico, nós temos 2 trapézios, a área sobre o gráfico. E a área de um trapézio, nós sabemos que é base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Para um trapézio aqui, para outro trapézio. Então, deu o ΔS do deslocamento numa braçada, que é 1,44 metros, essa conta aqui. Como a piscina possui 36 metros de comprimento, o número B de braçada será dado por... Ora, são 36 metros de comprimento. Cada braçada, 1,44 metros. Essa conta aqui vai dar 25 braçadas. Tá? Ainda nessa questão, quero deixar claro essa questão desse gráfico aqui. Então, esta leve curva aqui foi aproximada para retas. Então, aqui nós ficamos com um trapézio, base maior 0,6, base menor 0,4. Base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. O outro trapézio, de 0,6 a 1 dá 0,4, e de 0,8 a 1 dá 0,2. Né? Então, base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura, a área do outro trapézio. Então, por isso que o ΔS de uma braçada é essa área desses 2 trapézios aqui. Perfeito? E assim nós tivemos a alternativa E, que são 25 braçadas. Ok? Vamos à questão número 2. A questão número 2, ela caiu na Unicamp em 2019. Então, vejam só. O físico inglês Stephen Hawking, além de suas contribuições importantes para a cosmologia, a física teórica e sobre a origem do universo, nos últimos anos de sua vida, passou a sugerir estratégias para salvar a raça humana de uma possível extinção, entre elas
a mudança para outro planeta. Em abril de 2018, uma empresa americana, em colaboração com a NASA, lançou o satélite TESS, que analisará cerca de 20 mil planetas fora do Sistema Solar. Esses planetas orbitam estrelas situadas a menos de 300 anos-luz da Terra, sendo que um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. O ano-luz é uma distância, então, certo? Que a luz percorre em um ano. Considere um ônibus espacial atual que viaja a uma velocidade média de 2 vezes 10 a quarta quilômetros por segundo. O tempo que esse ônibus levaria para chegar a um planeta a uma distância de 100 anos-luz é igual a, dado que a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que são 300 mil quilômetros por segundo, 300 milhões de metros por segundo, né? Se necessário, use a aceleração da gravidade g 10 metros por segundo ao quadrado. Então, veja só, vamos resolver. Vamos resolver. Aqui nós temos o seguinte detalhe. Um ano, nós vamos transformar, achar o tempo em segundo de um ano. Cada ano tem 365 dias, cada dia 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Resolvendo essa conta aqui, 365 dias, 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, nós vamos ter aproximadamente 3 vezes 10 a 7 segundos, tempo de um ano. Distância equivalente a 100 anos-luz. 100, a distância, o ΔS, 100 anos-luz. A velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Está aqui, a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E o tempo de cada ano, né? 3 vezes 10 a 7 segundos, vezes 100 anos. Né? Aqui nós vamos ter uma distância de 9 vezes 10 a 17 metros. A distância desses 100 anos-luz. A velocidade é 2 vezes 10 a quarta quilômetros por segundo. Colocando tudo no Sistema Internacional de Unidades, então quilômetros, nós vamos passar para metros. Cada quilômetro são 1.000 metros. 10 a terceira. 10 a terceira vezes 10 a quarta, 10 a 7. Portanto, 2 vezes 10 a 7 metros por segundo. Logo, o tempo que o ônibus levaria é D. Porque ΔS é V vezes ΔT, né? V é igual a ΔS sobre ΔT. Então, ΔT é ΔS sobre V. O ΔS aqui nós chamamos de D, de distância. 9 vezes 10 a 17, sobre a velocidade 2 vezes 10 a 7, dá 4,5 vezes 10 a 10 segundos. Tempo, lembra que nós estamos trabalhando no Sistema Internacional de Unidades, que o tempo é segundos. Aqui metro, corta com metro, esse segundo vai lá para cima, portanto, 4,5 vezes 10 a 10 segundos. Bom, mas eu quero saber isso em anos. Cada ano a 3 vezes 10 a 7 segundos. Então, eu pego 4,5 vezes 10 a 10, dividido por 3 vezes 10 a 7, eu vou ter 1.500 anos. Demoraria essa análise. Fantástico, né? 1.500 anos. Portanto, então, né, voltando aqui, alternativa D dessa questão número 2. Perfeito? Vamos em frente, que foi a solução. Questão número 3 dessa lista que nós entregamos para você desde a semana passada. Questão número 3. Analise o gráfico que mostra a variação da velocidade escalar em função do tempo em um automóvel de massa 1.200 kg que se desloca em uma pista retilínea horizontal.
Analise o gráfico que mostra a variação da velocidade escalar em função do tempo de um automóvel de massa 1.200 kg que se desloca uma distância horizontal. Ele quer saber a intensidade média da força resultante sobre esse automóvel no intervalo de tempo entre 0 e 4 segundos é a intensidade média da força. Bom, força é igual a massa vezes aceleração. Veja bem, pelo teorema do impulso ou pelo princípio fundamental da dinâmica. Eu prefiro falar agora apenas com o princípio fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração, que não falamos ainda sobre o teorema do impulso. Tá? Então, força é igual a massa vezes aceleração. A aceleração é variação da velocidade pela variação do tempo. Ele quer saber entre 0 e 4 segundos. Olha aqui. De 0 a 4 segundos, olha aqui, para t igual a 4, a força vale 15. Né? 0 a 4. Para t igual a 0, a força vale 5. A velocidade, desculpe, vale 5. Né? Para t igual a 0, a velocidade vale 5. Para t igual a 4, vale 15. Então, ΔV, a variação da velocidade, 15 menos 5 sobre 4. 15 menos 5 sobre 4. Aqui. Tá? Então, vezes 1.200, nós vamos ter a força média de 3.000 newtons, que já está assinalado aqui. Tá? O comentário que eu tenho a fazer é: você classificaria esse movimento como movimento uniforme, uniformemente variado? Que maneira? Veja bem, ó. Esse movimento aqui nós podemos classificá-lo apenas como um movimento variado e não uniformemente variado. Por quê? Porque o movimento uniformemente variado ele tem aceleração constante e a velocidade varia segundo uma reta inclinada. E aqui não é uma reta inclinada, aqui dá uma curva. Então, por isso, ele não é uniformemente variado, ele é apenas variado. Só por curiosidade. Perfeito? Ok? Vamos em frente. Questão número 4. Questão número 4. Aí no Instituto Federal do Ceará. Um automóvel mantém uma velocidade escalar constante de 54 km por hora. Em 1h e 20 minutos, a distância percorrida pelo automóvel em quilômetros foi. Em 1h e 20 minutos a distância. Então, vamos pegar o tempo aqui. 1h e 20 minutos. É 1h mais 1/3 de hora, porque 20 minutos é 1/3 de hora. 1h tem 60 minutos, 60 dividido por 3 dá 20. Então, 20 minutos, repito, é 1/3 de hora. 1 mais 1/3, 4/3 de hora. Então, esse é o tempo. Espaço é igual a velocidade vezes tempo. Ou ΔS é V vezes ΔT, como queira. Né? Velocidade constante, movimento uniforme, não é? S igual a S0 mais VT, só sorvete. Então, S0, considerando S0 igual a 0, S igual a V vezes T. 54 vezes 4/3, 72 quilômetros. Tá? Então, por isso, alternativa A. Aqui eu tenho uma observação a fazer com relação a essa unidade de tempo. Tá? Quando chegamos numa situação dessa, por exemplo, digamos que eu tenho esse tempo aqui, ó, eu tenho um tempo de 1,3 horas, né? Ou 1,2 horas. Tem gente que erradamente acha que esse tempo aí, um tempo de 1,2 horas, acha que seja 1h e 20 minutos.
Cuidado. Tá? Dado, isso aqui corresponde 1 hora mais 0,2 horas. Então, olha o que acontece. 1 hora mais 0,2 horas. Cada hora tem 60 minutos, então, vezes 60. Então, isso aqui nós vamos ter 1 hora mais 12 minutos. Feito? Então, 1,2 horas é 1 hora e 12 minutos, e não 1 hora e 20 minutos. Cuidado, hein? Assim como 1,5 horas não é 1 hora e 50 minutos, 1,5 hora é 1 hora e meia. 1 hora mais 0,5 hora, mais metade de 1 hora. Perfeito? Certo? Então, vamos voltar na nossa lista de exercício, ok? A nossa lista de exercício, vejam só, vamos lá. Aqui nós temos exercício número 5. Esse exercício número 5 diz: o morcego é um animal que possui um sistema de orientação por meio da emissão de ondas sonoras. Quando esse animal emite um som e recebe o eco 0,3 segundos após, significa que o obstáculo está a que distância dele? Considera a velocidade do som no ar em 340 metros por segundo. O morcego possui um sistema de orientação por meio de emissão de onda sonora. Quando esse animal emite um som e recebe o eco 0,3 segundos após, significa que o obstáculo está a uma distância dele. Que distância? E deu a velocidade do som. Aqui diz: o ultrassom emitido pelo morcego deve percorrer o dobro da distância entre os dois objetos, porque ele vai e volta, né? Bate e volta o som. Neste caso, consideramos que ambos estão parados ou com o mesmo movimento uniforme, ou seja, a velocidade relativa entre ambos é nula. Assim, usando a definição de velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Então, só que esse ΔS é 2D. Por quê? Porque é D, o som que vai, mas D é o som que vem, 2D. Então, aí isolando o D, V vezes T sobre 2. 340, que é a velocidade do som, vezes o tempo, que foi 0,3, dividido por 2. Isso aqui vai dar uma distância de 51 metros. Perfeito? Exercício relativamente simples, né? Tem que tomar cuidado nessa questão da distância, que é a distância que o som percorre de ir e voltar. Portanto, por isso 2D. Perfeito? Tudo bem? Tranquilo, não é? Vamos para a questão seguinte. Essa questão caiu no vestibular da FATEC São Paulo, 2019. A linha 1 azul do metrô de São Paulo foi inaugurada em setembro de 1974 e opera hoje com uma extensão aproximada de 21 mil metros, distribuído por 23 estações, da estação Jabaquara até a estação Tucuruvi. O tempo médio para percorrer o trajeto entre as duas estações terminais citadas é de aproximadamente 45 minutos. Esses 21 mil metros, então, 21 quilômetros. Se um passageiro entra no vagão de um trem, metrô, na estação Jabaquara e desce apenas na estação Tucuruvi, podemos afirmar corretamente que a sua velocidade escalar média em quilômetros por hora é mais aproximada de. Então, é uma questão também fácil, não é? Aqui nós temos a velocidade média dada pela razão entre a distância e o tempo para percorrê-la. V ΔS sobre ΔT, como todos nós sabemos, né? Falado muito isso em aula. Assim, usando essa relação e transformando as unidades, temos ΔS 21 mil metros, 45 minutos.
aqui 1 quilômetro sobre 1.000 metros, né? Cada quilômetro 1.000 metros, e o 45 minutos passando para a hora dos 60 minutos. Você pode até pensar assim, até mais fácil ainda, tá? 21 quilômetros dividido por 3/4 da hora. 45 minutos, 3/4. 21 dividido por 3/4 vai dar aproximadamente 30 quilômetros por hora. Aqui ele pediu é mais próxima de. Portanto, o valor aproximado, achamos 28 quilômetros por hora, aproximadamente 30 quilômetros por hora. Tá? Então, ΔS, 21 quilômetros, ΔT, 3/4 da hora, 45 minutos, tá? Em quilômetros por hora, que é o que ele pediu, portanto, 28, aproximadamente 30 quilômetros por hora. Essa foi a questão número 6. Perfeito? Beleza? Ótimo. Então, vamos para a questão número 7. A questão número 7, vejam só, FUVEST 2020. Né? Um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 milissegundos para chegar ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico que conduz a informação do estímulo é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos. Da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido na medula espinhal. Então, ele vem pelo nervo ciático, da ponta do pé até a base da coluna, né? E aí é transmitido pela medula espinhal. Né? Considerando que a altura média do brasileiro é de 1,70 m, e supondo que a razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso, desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro, são respectivamente. Então, ele quer 2 itens nessa mesma questão. Tá? Velocidade média de propagação do pulso nervoso desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro, são respectivamente. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse esquema. Tá? Nós temos aqui, veja só, esse 30 milissegundos é o tempo que vai da ponta dos pés, o estímulo nervoso, até o cérebro. E 20 milissegundos é o que vai da ponta dos pés até a base da coluna vertebral. 1,70 m é a altura média do indivíduo. Ele diz que a razão entre essa distância do dedo do pé até a base da coluna e a altura do indivíduo é 0,6. Portanto, a altura H1, essa altura que vai do dedo dos pés até a base da coluna, vai ser 1,02. Ok? Muito bem. Então, vejamos. Nós temos aqui velocidade do pulso desde os dedos dos pés até o cérebro. Vai ser o H, velocidade é ΔS sobre ΔT. Né? V, ΔS sobre ΔT, todos nós sabemos. Né? O ΔS é a altura do indivíduo, do dedo dos pés até o cérebro. E a altura é 1,70 m. O ΔT, 30 milissegundos. Mas a unidade no sistema internacional é um segundo, não milissegundo. Então, nós vamos multiplicar por 10 a menos 3. Então, vai ficar 30 vezes 10 a menos 3 segundos. Esta divisão, 1,7 dividido por 30 vezes 10 a menos 3, dará aproximadamente 57 metros por segundo. Essa é a primeira resposta. São duas perguntas. Né? O tempo de propagação do pulso da base do tronco até o cérebro vai ser o 30 menos o 20.
né? Porque esse 30 é da ponta dos pés até o cérebro e o 20 é da ponta dos pés até a base do tronco. Da base do tronco até o cérebro vai ser o 30 menos 20, que vai dar 10 milissegundos. A distância entre o tronco e o cérebro vai ser 1,70 menos aquele valor que é 1,02 aqui. Por isso vai dar 0,68, porque 0,6 vezes 1,7. Né? O 0,6 vezes 1,7. Exatamente, 1,02. Que dá isso aqui. Portanto, aqui 0,68. Sendo assim, a segunda velocidade procurada, que é a distância sobre tempo, V delta E sobre delta T, só que agora a distância é 0,68, né? Da base do tronco até o cérebro. E o tempo é 10 milissegundos, novamente, milissegundos. Então, 10 vezes 10 a menos 3 segundos. Resolvendo essa conta aqui, 68 metros por segundo. Perfeito? Então, nós já temos as respostas, 57 e 68. Portanto, a alternativa D de dado dessa questão 7. Perfeito? Vamos em frente. Questão 8. Questão número 8 diz: UERJ 2020 também, uma questão recente. O universo observável, que se expande em velocidade constante, tem extensão média de 93 bilhões de anos-luz e idade de 13,8 bilhões de anos. Universo observável. Quando o universo tiver a idade de 20 bilhões de anos, sua extensão em bilhões de anos-luz será igual a... Então, quando ele tem 13,8 bilhões de anos, tá? 93 bilhões de anos-luz. Quando tiver 20 bilhões de anos, vai ter x. Como a velocidade de expansão do universo é assumida como constante, a razão entre a extensão do universo observável atual e o tempo se mantém constante. Assim, a proporção abaixo é válida e podemos determinar a extensão do universo em 20 bilhões de anos. Uma regrinha de 3, né? Uma regrinha de 3. 13,8 está para 93, assim como 20 está para x. Né? E aí, 13,8 está para 93, assim como 20 está para x. E aí, resolvendo essa conta, nós vamos achar aproximadamente 135. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Esse quadro aqui. Nós vamos ter novamente 13,8 está para 23. Vamos voltar lá para ver novamente. Vamos ver aqui. 13,8 está para 93, assim como 20 está para x. 13,8 está para 93. Vamos pegar aqui. 13,8 está para 93, assim como 20 está para x. Então, nós vamos ter que 13,8 vezes x é igual a 20
vezes 93. Então, daqui nós tiramos que o x será igual a 20 vezes 93 dividido por 13,8, que vai dar... Então, nós vamos ter aqui, veja só, 20 vezes 93 igual, dividido por 13,8, 134,8. 134,8. Aproximadamente 135. Perfeito? Ok? Voltando. Então, aproximadamente 135, alternativa C. Ok, gente? Vamos continuar. Continuando a nossa aula. Agora, essa resolução de exercícios. O exercício número 9 dessa lista. Então, vamos lá? Aqui nós podemos considerar que a velocidade de crescimento do cabelo humano é em média de 1 milímetro a cada 3 dias. Esta velocidade pode variar de pessoa para pessoa, mas é constante para cada um de nós, não havendo qualquer base científica que venha comprovar que podemos acelerar o crescimento capilar cortando o cabelo em determinada fase da lua ou aparando as pontas para dar força ao fio. O que se pode afirmar é que os hábitos de alimentação e o metabolismo de cada indivíduo influenciam diretamente no crescimento dos fios. Se os cabelos de uma jovem têm velocidade de crescimento que acompanha a média, em quanto tempo seu cabelo crescerá 9 centímetros? Então, vejam só. Lá disse que o cabelo humano, em média, cresce de 1 milímetro a cada 3 dias. Olha a regra de 3. 1 milímetro cada 3 dias. Ele quer saber quanto tempo vai demorar para 9 centímetros. 9 centímetros são 90 milímetros. Cada centímetro, 10 milímetros. Então, 90 milímetros, tempo T, regra de 3. T vezes 1 é igual a 90 vezes 3. 90 vezes 3, 3 vezes 9, 27, 270 dias. Cada mês tem, em média, 30 dias, portanto, 270 dividido por 30, 9 meses. Tá? Então, para crescer 9 centímetros, demoraria 9 meses. Perfeito? Ótimo. Vamos lá para a nossa 10ª questão. 10ª questão. Opa, vamos diminuir aqui. 10ª questão. Olha só. A velocidade dos navios em relação ao solo é medida por uma unidade denominada nó, que equivale aproximadamente a 1,85 km por hora. Tá? 1,85 km por hora. Perfeito? Considere um navio que partiu às 2 horas em direção a um ponto situado a 74 mil metros, com uma velocidade de 10 nós em relação à água. Supondo que não existam correntes marítimas e que a velocidade do navio permaneça constante, o navio chegará ao porto às tantas horas. Passando a distância para quilômetros e aplicando na expressão da velocidade, com a devida transformação de nós para quilômetros por hora, temos. Tá? Olha só, V igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS
é a distância. A distância é 74 mil metros, cada quilômetro são 1.000 metros, então divide por 1.000, 74 quilômetros. A velocidade no sistema internacional não, em quilômetros por hora para acharmos em hora, desculpe. Então, nós temos 10 nós. Cada nó dá aproximadamente 1,85 km por hora. Então, 10 vezes 1,85 vai dar 18,5. 74 dividido por 18,5 dará 4 horas. Só que ele saiu às 2 horas. Se ele saiu às 2 horas, mais as 4 horas de viagem que foi, ele vai chegar às 6 horas. Perfeito? Portanto, alternativa C dessa questão. Ok? Então, pessoal, estamos chegando à nossa aula final, né? Portanto, a gente quer agradecer a sua audiência aqui e até a próxima aula, ok? Muito obrigado e até lá.